gente, sejam bem-vindos ao Conecta Três Colinas, o podcast da cooperativa Três Colinas. É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Eu sou a Heloísa Taveira, apresentadora do podcast. E no nosso episódio de hoje, ele está super importante, essencial para quem lida com movimentações financeiras. Como a Receita Federal monitora as nossas finanças, desde a CPMF, que é a contribuição provisória sobre as movimentações financeiras lá da década de 90, até os dias atuais. A gente sabe que é um assunto que recentemente gerou muita polêmica, principalmente envolvendo a questão do monitoramento do Pix. E para isso a gente trouxe dois especialistas no assunto para esclarecer tudo sobre esse tema para a gente, que é o Gleuder Marchetti. Muito obrigada, Gleuder. Ele que é conselheiro fiscal do Cicobi Três Colinas e contador. E a Dani, que também é contadora. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do Cicobi Três Colinas. Obrigada, é um prazer estar aqui e poder contribuir. Agradecemos o convite e estamos aqui para tirar as dúvidas aí dos cooperados e futuros cooperados aí da Cicobi Três Colinas. Gleuder, conta um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na área contábil. Eu iniciei o escritório em 2009, então esse ano estou indo para 16 anos na área. Já fui professor em 2010. Atualmente a gente tem um projeto social, onde a gente leva um pouco desse conhecimento para a pessoa iniciar na área administrativa, auxiliar administrativo e de departamento pessoal. E Dani, você que também tem muita experiência na área, né? Vocês são sócios de uma empresa de educação e assessoria contábil. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Eu abri a Descontábeis há 6 anos, né? A Descontábeis atua com soluções contábeis e fiscais. Depois disso, nós montamos a Arantes e Freitas, que é um polo universitário que trabalha nessa área de educação, capacitando, dando treinamentos e consultorias. E hoje também eu atuo como diretora da Sescofran, Associação dos Contadores, né, dos escritórios de Franca, trazendo toda essa questão de atualização e informação para a sociedade. Então, é muito importante para nós participarmos desse momento aqui com vocês. A gente agradece mais uma vez a cooperativa por essa possibilidade, né, de comunicar. Tá certo. Então, vamos começar já com um assunto espinhoso. Aliás, está tudo espinhoso aqui, gente. Para quem não entende muito bem, como eu tenho certeza que depois desse episódio nós estaremos afiados nesse assunto de movimentação e monitoramento da Receita. Gleuder, depois principalmente dessa polêmica, né, que gerou, principalmente por conta de muita desinformação e talvez até a falta de uma comunicação assertiva, essa polêmica do Pix, a impressão que ficou é que parece que as pessoas não sabem que a gente já é monitorado pela Receita. A gente pode dizer que isso começou lá atrás, com o CPMF? Sim. Na verdade, em 97 se instaurou-se a CPMF com a narrativa de ajudar na saúde e tinha lá uma cobrança sobre o saque. Isso foi até 2007. Então, além de haver a cobrança, né, uma taxação sobre os saques das contas, até que ele não era cobrado de aposentado, tinha algumas pessoas que eram isentas da cobrança. Em 2007, ela foi extinta por uma briga do Congresso política, né? Uhum. E, ao fim dela, a Receita queria continuar tendo essa visão da movimentação financeira, porque era uma maneira da fiscalização olhar, vamos dizer, lavagem de dinheiro, ilícito, enfim. Porque hoje, desde lá de 97, foi autorizado via lei o cruzamento da movimentação financeira com a declaração de imposto de renda. Então, para a Receita não perder isso, foi criado a DIMOF, que ela foi até 2015, né, quando surgiu a atual E-Financeira, que ela foi instituída. Anteriormente existiu também a do cartão de crédito, que é a Decred, sobre as movimentações de cartão de crédito das empresas e das pessoas físicas. Isso também era enviado. Em 2015, isso se juntou na E-Financeira. A normativa que deu todo esse estresse aí nas últimas semanas, né, foi que ela foi atualizada. Foi uma atualização do que já vinha acontecendo. Então, a gente começou lá atrás com a CPMF. Sim. E aí, conforme
as coisas foram evoluindo, os sistemas de monitoramento também foram evoluindo. Sim. Hoje, atualmente, é a E-Financeira. É a O E-Financeira. que é e o que muda lá do começo? A E-Financeira, ela foi criada para pegar movimentações de, vamos falar como está hoje, porque a norma nova foi revogada. Pessoas que movimentam R$2.000 está nessa declaração que as instituições financeiras enviam. Então, não é 2.000 de depósito ou 2.000 de saque. Se entrar 1.000 e sacar 1.000, já está... Se eu mesma me fiz essa transferência, também já conta. Já conta, porque é movimentação. Importante pontuar, aproveitando, deixa eu te cortar, querido sócio. Que nessa movimentação entra saque, depósito, transferência, aplicações, entra tudo. Nós estamos falando de movimentações financeiras, qualquer tipo, não é separado por categoria. Não é 2.000 de Pix, 2.000 de depósitos e 2.000 de aplicações. É a soma de todo tipo de movimentação que acontece na conta, tá? Certo. Então, hoje o limite é de 2.000, pessoa física. Qualquer pessoa tem que declarar. Que movimentar, não, a instituição financeira que faz esse filtro. A própria instituição avisa a Receita Federal dessa movimentação. Sim. Então, hoje é o sistema mais moderno, digamos assim, de monitoração pela Receita Federal. Sim. E aí, a gente falando, né, dessa polêmica do Pix, que já morreu antes de existir, qual que era a proposta e qual que é a diferença do que a gente tem hoje? A diferença é que de 2020 para frente, desde a criação do Pix, lá em 16 de outubro de 20, que ele começou, que nós tivemos o Pix, a data precisa eu não recordo, mas o DOC foi extinto, que era aquela transferência de um dia para o outro. Então, o Pix ele ficou como um saque e depósito eletrônico. Então, ele já enquadrava dentro da regra da E-Financeira. Então, por isso que demorou-se para pedir uma normativa de atualização. O que estava atualizando era valores e quem mais entrava na E-Financeira. Por quê? De 2020 para frente, com as modernizações, criou-se fintechs. As fintechs não existiam em 2015. Além dos grandes varejos, mudarem o regime de crédito. Antes o crédito era um carnê, né? Vou falar da minha época, isso aí ia lá no varejo, comprava algo em 12 vezes, pegava um carnê e pagava lá. Ele virou um cartão, que pode ser utilizado em outros lugares, e então ele também virou uma linha de crédito, e ele também não está na instrução. Então a Receita lançou uma normativa para subir o valor da pessoa física de 2 para 5. Atualizando a tabela do imposto de renda. De 5.000 de pessoa jurídica para 15. Por quê? Essa ideia... Ficou mais branda, então, essa norma. Branda. Mais branda em valores, mas sim, a abrangência dela ia ser maior. Mas o Pix, que é o principal, o maior polêmica dessa história, já vinha sendo monitorado. Já vinha. Sempre. O que entrou são essas fintechs. Desde quando, as fintechs que não estão. E o private label, né? Que são os cartões das próprias empresas de crédito. Grandes varejistas que têm um cartão de crédito próprio e que pode ser utilizado em outros estabelecimentos. Isso também entrou. Não era considerado anteriormente. Entrou, mas caiu, né? Entrou, mas morreu. Entrou. Mas é uma regulamentação que pode voltar porque essa E-Financeira ela é enviada de 6 em 6 meses. Ela não é uma coisa mensal. E também não é como a gente viu alguns falando, vai saber de quem eu recebi, de quem vai ter meu sigilo bancário quebrado. Não. Ela manda o resumo. Na conta houve entrada de Pix, entrada de transferência, tanto de aplicação. Houve muito terrorismo, né, acerca desse assunto. A pessoa achava que se ela comprasse uma bala no Pix, no cumulativo, ela ia passar dos 5.000 e aí ia ter que justificar ia ser taxado, isso. Também não tem imposto sobre o Pix, não há taxação. Uhum. Então, na verdade, o que muda é o valor e também entraram novas empresas, integrantes aí nessa regra. É que como houve uma evolução, né, nos modos de operações financeiras e até mesmo comerciais, houve essa transformação digital, né?
Que é como a gente fala, lá em 97 a CPMF, as fiscalizações eram praticamente feitas a papel. Hoje já é nota eletrônica, na época era bloco de... Então, a Receita veio aprimorando e melhorando a sua informação, ou solicitando informações digitais, porque houve uma transição da era do papel, disquete, CD, pendrive para a internet. Então... E aí foi uma resolução que foi revogada, mas que não tem como fugir dela, né? Uma hora ou outra ela vai vir, ainda que seja mais robusta, mais bem explicada, ela vai ter que chegar alguma hora. Ela vai ser, vamos falar assim... fragmentada. Repaginada de uma maneira onde a informação seja mais precisa do que realmente está ocorrendo. Então, como hoje está muito fervorosa a política, usaram uma linha do texto da norma. Foi mais uma briga política, né? Essa onda de desinformação. Porque, na verdade, já estava. Era só entender como a e-financeira funciona já é monitorado. Mas eu acho que a questão do sigilo pegou muito. Como não teve um esclarecimento muito grande sobre a normativa, que, aliás, né, foi criada lá em setembro, e só começava a valer em janeiro, mas já existia, o pessoal ficou muito preocupado de, nossa, o governo vai saber para quem eu faço Pix, quem me paga, e nananã. Só que, como a gente já falou, é acumulado por CPF, então não ia aparecer de onde veio o dinheiro. E se houvesse, em algum momento, alguma solicitação da Receita quanto a explicações do dinheiro, só viria na declaração de imposto de renda. Então, isso gerou um medo, né? Um desespero generalizado. Imagina você receber na sua casa uma cartinha da Receita pedindo para você justificar R$1 que você transferiu para sua mãe. Então, vamos esclarecer isso. O que de fato a Receita Federal sabe sobre uma pessoa física? Ela realmente sabe o que eu fiz no verão passado? Brincadeira. Mas, porque isso é muito... a pessoa tem muito medo, realmente. E não é assim. O que ela sabe sobre nós, sobre a nossa movimentação? A Receita, ela sabe tudo. Ela já sabe. Vixe, ela sabe tudo? Então, agora eu fiquei com medo. Hoje já existem mais de 18 declarações que são entregues por mês, dependendo da classificação, né? Se você é pessoa física, pessoa jurídica, onde a Receita recebe informações e movimentações que acontecem no seu CPF ou no seu CNPJ. Nós vamos deixar o link depois para quem tiver interesse em consultar quais são essas declarações. Mas, no geral, se você é uma pessoa que trabalha com registro em carteira, é um CLT, a Receita já recebe suas informações no e-social. Se você é um sócio ou proprietário de uma empresa, ela já recebe as suas informações ou no e-social ou na REINF, com distribuição de lucro, ou ainda PJ direto, sem distribuições nenhuma de lucro, ela recebe as informações quando você emite notas de saída, de venda, ou quando você compra. Então, no geral, a Receita ela já tem acesso às suas informações. Mas nem todos os municípios são conectados e homologados no sistema da Receita. Então, por exemplo, Franca agora está passando por uma atualização. O sistema de emissão de notas na Prefeitura de Serviços não era comunicado diretamente com a Receita. Está nesse processo de automação nesse momento. Então, a Receita sempre recebeu as informações, mas ela nem sempre conseguiu filtrar e acumular. E aí, a evolução da tecnologia vem trazendo agora essa expectativa de maior controle, maior retorno sobre essas informações. E onde que a Receita cruza isso? Lá na nossa declaração de imposto de renda, que a gente faz anualmente, de março a maio, quando a própria pessoa física tem que informar para a Receita quais foram os ganhos dela e os gastos dela. Quando você foi fazer a sua declaração, a sua última, você percebeu que tem a possibilidade de fazer uma declaração pré-preenchida? Onde vários dados, só de você colocar a sua senha.gov, já são importados automaticamente. Todos esses dados que vêm automático, a Receita recebeu de acesso sobre o seu CPF de empresas onde você faz a sua movimentação, seja bancos, seja fornecedores, seja o barzinho ou o supermercado. Então, só de puxar essa declaração pré-preenchida, você já consegue visualizar a noção da quantidade de informações que a Receita tem sobre você. Ela só está pedindo para você validar.
Tá, mas, por exemplo, trazendo para um lado mais cotidiano. Não emiti nota fiscal, não fiz nada disso. Eu só vendi uma bicicleta que eu tinha por R$250. E aí a pessoa me fez um Pix. Isso também entra? Não entra. Não entra, porque não eu acho entra. que isso fez parte do terrorismo, assim, dessa polêmica. Isso também. não entra porque existe um limite. Existe um limite para que você tenha que recolher imposto de renda. Existe uma análise para o que vai ser tributado. Você tem que receber mais de R$2.500 para existir algum tipo de recolhimento de imposto na receita. Então, se você vendeu sua bicicleta R$250 e foi sua única fonte de renda, você não vai ser tributado ou penalizado por essa venda. Entendi. Existem as normas gerais, né, que vão te enquadrar na obrigatoriedade ou não. Entendi. E para uma pessoa, um autônomo, por exemplo, né, um fisioterapeuta, enfim, e ele quer se regularizar, como que ele faz? Primeiro, é o que a gente fala de um planejamento pessoal, planejamento tributário. Porque esse autônomo, ele pode ser um autônomo. Atividades, quando regulamentadas por algum órgão, ela não pode ser MEI. Então, a gente já exclui a opção do MEI. Uhum. Você tem que saber, a gente Se a estava atividade- conversando, né? Você tem que saber em que categoria você se Categoria encaixa. que encaixa para poder ser MEI. Então, esse exemplo, contador, advogado, psicólogo, fisioterapeuta, ele não pode ser MEI. Ele já seria ou autônomo, ou um simples nacional, ou um lucro presumido, ou um lucro real. E aí, a gente precisa, né? Vamos falar assim, ele precisa procurar um contador de confiança para ver, pela movimentação dele, o que é melhor para ele. Se ele vai ser um autônomo, se ele opta pelo simples, se ele vai ser um presumido, se é um lucro real, porque não existe aquele remedinho não correto. Entendi. Não é a mesma regra para todo mundo. A regra até que sim. Eu falo a escolha melhor das opções tributárias, que dependendo para um pode ser vantajoso ser autônomo, para o outro pode ser vantajoso ser empresa. Além do volume de receita, é muito importante avaliar o volume de pagamentos. Porque, como pessoa física, você poderia, por exemplo, fazer um controle de livro-caixa, que é um controle permitido pela lei, onde entram as receitas, saem os pagamentos da atividade e você tributa o saldo, que é o líquido, a grosso modo, tá? Se você for uma pessoa que tem 10 mil de receitas, e a sua amiga também, mas você tem 7 mil de pagamentos por mês para poder executar a sua função e a sua amiga não, com certeza para você vai ser vantajoso fazer uma escolha de autônoma e você vai tributar 3 mil e a sua amiga ser um ME. E ela tributaria no Simples Nacional. Uma alíquota diferente e receitas diferentes. Então, todas as vezes que a gente fala em uma opção melhor, a gente indica, né, que o consumidor, que a pessoa, que o cooperado procure um contador, literalmente, para avaliar a situação dele. Você tem despesas, você não tem, você tem receitas, quais são os tipos de receita, para que seja indicado realmente o melhor caminho. E a regularização passa não só pelo tipo de escolha tributária, mas pela separação das suas contas. Separar o que é conta jurídica de conta física e escolher uma cooperativa que te atenda da melhor forma. E para isso a gente já tem a receita, né, gente? Vamos abrir aqui na Três Colinas. Não estamos falando de Receita Federal, estamos falando de receita Justamente. Vamos dar um exemplo prático. Eu sou um microempreendedor individual e hoje eu estou recebendo tudo na minha conta física. O procedimento está incorreto. O correto é abrir a conta jurídica, fazer a movimentação para uma eventual notificação ou alguma coisa da Receita ter explicação daquela movimentação. Entendi. Então, é até um ponto que eu queria falar. O que é importante para o MEI observar? Primeira coisa, separação de contas. Separação de contas. A pessoa jurídica, ela é vamos falar assim, ela é uma pessoa jurídica representada por uma pessoa física. Mas ela tem obrigações, dentre das mais de 18 que a gente está citando, algumas ela vai ter obrigatoriedade. E uma delas é que o correto é separar a pessoa física da empresa. Porque ela é uma empresa. Então, pegar o cupom também, viu, gente? Sim. Que cupom tem benefícios para quem...
É porque se a Receita te pede algum esclarecimento, você tem a prova de que a despesa era da empresa mesmo e não da pessoa física. Porque os percentuais de impostos cobrados do MEI e da pessoa física são diferentes. Então, por exemplo, você tem um MEI, você vende cachorro-quente e tem um MEI. Você recebendo todas as vendas do cachorro-quente na sua conta jurídica de MEI, e quando você vai comprar o pão, a salsicha, o molho, você pega o cupom fiscal, você está dando origem para o seu estoque. Porque para você vender algo, você tem que ter comprado algo. Entendi. E a lei pede, ela fala que o MEI não tem obrigatoriedade de emissão de nota quando ele vende para pessoa física. Mas quando ele vende para pessoa jurídica, ele é obrigado a emitir a nota. Então, para amarrar essa questão e evitar sonegação, para você efetuar a venda, você tem que comprar com nota. E em uma fiscalização futura, você tem que ter o comprovante. Então, mais uma da nossa lista. O MEI, ele tem que ter contas diferentes. Quando ele for fazer as compras, sei lá, qualquer coisa que envolva a empresa, ele tem que comprar com documento fiscal. Ou a nota, ou um cupom fiscal que destaque lá o número do CNPJ da empresa dele. Uhum. Ele foi lá, fez esse controle, recebeu tudo na conta jurídica, pagou todas as contas dele, o saldo, para fazer o pagamento dele da conta da energia da casa dele, para ele ir no mercado, ele tem que transferir para a conta dele, pessoa física, e lá na conta física, ele vai pagar o shopping, ele vai pagar o supermercado. Ele não vai fazer os pagamentos físicos dele dentro da empresa, porque são duas coisas separadas. Ele não vai misturar a conta. Entendi. Então, ele é como se fosse uma empresa e a pessoa mesmo, né? Justo. Não se misturam. É isso mesmo. Mas agora me surgiu uma dúvida. Se eu faço essa movimentação de uma conta minha para outra conta minha, é mais movimentação para a Receita ver, né? Sim. Por um lado é mais movimentação, só que por um outro lado é mais fácil justificar? Seria isso? Essa informação, ela é chamada distribuição de lucros. E ela vai na declaração de imposto de renda. Ah, então não levanta suspeitas. Não. Inclusive, é muito, muito importante essa conversa, porque muitas pessoas acham que todo mundo está habilitado a fazer declaração de imposto de renda. Só que a declaração de imposto de renda, ela pode te salvar ou te lascar. Então, é muito importante que essa declaração seja feita... dá medo, né, gente? por uma pessoa que entende disso. Porque as amarrações gerais são feitas na declaração de imposto de renda. Vou dar alguns exemplos de declarações. Em 2021, se começou os municípios a enviar... eu comprei um terreno e dei entrada num projeto. Aí, ao eu dar entrada no projeto, as prefeituras começaram a enviar para a Receita, olha, o Gleuder deu entrada numa obra a própria de X prefeitura metro, faz isso. todo mês. Ou seja, ela já sabe que eu vou construir. Essa informação até então não se tinha. Aí essa informação também, ela foi enviada com dados retroativos, por isso que muita gente recebeu notificações de regularização de obra. Em casa. É um exemplo. Dentre dessas 18, essa é uma. Então, não existia. Então, olha, a Receita, nós não sabemos a questão de quem está construindo e estamos perdendo a arrecadação nas averbações de imóveis. Criou-se uma declaração para tal. Explica para ela. Quando você vai construir, você faz um projeto e registra na prefeitura pedindo autorização para construir. Uhum. Depois que a casa está construída, você tem que fazer um habite, que o fiscal vai lá ver se a casa tem condição de receber moradia. E você paga um imposto, que se chama ISS, na prefeitura. Depois disso, você recolhe o INSS, que é a mão de obra, porque a Receita entende que algum pedreiro fez aquilo lá. E você paga a mão de obra, o imposto sobre a mão de obra para a Receita Federal, junta tudo e registra no cartório. Então, o que estava no cartório como um terreno, virou uma casa. Então, são 2 tributos no meio de uma regularização. Quando a prefeitura informa a Receita de que você está dando entrada num alvará de construção, a Receita fica esperando que você pague o imposto para ela.
Entendi. Porque essa construção teria INSS, que é imposto sobre serviço, certo? O pedreiro. Ela fica esperando ter a contribuição ISS e o INSS. Justo. Aí, se a pessoa contrata o pedreiro ou a construtora e ela faz o recolhimento do pedreiro lá, isso vai ser abatido do que ela bate. Normalmente, isso não é feito. Mas as pessoas têm essa informação? Elas são orientadas para isso? Normalmente são mal orientadas. E aí depois, tipo assim, a construção, o alvará já foi enviado, a casa está pronta, não registrou pedreiro, não pegou documento nenhum, e aí vai lá verbar. E aí vem o boleto, bem generoso, da mão de obra do pedreiro, que deveria ter sido recolhida, que não foi, e aí você paga no final da obra. Ou pior, ninguém faz nada, você vai morar naquela casa e no cartório ela não existe, a casa, só o terreno. Aí você resolve vender a casa. Aí você vai e a pessoa que vai comprar financia na Caixa. A Caixa pede o documento, não existe casa, é só terreno. Aí você tem que procurar uma pessoa especializada em regularização e fazer todo esse processo. E aí você tem que pagar todo o retroativo desses impostos. Você paga tudo. Mas ainda existe a possibilidade de você ficar morando para sempre nessa casa e a Receita te mandar uma cartinha. Oi! Tudo bem? Nossa, Cadê meu Deus, o que meu receitinha é INSS, essa, né? gente? Existe uma declaração aqui que você fez esse alvará de construção. Cadê a obra? Ou você manda para ela que não houve um documento do município, que eles vão aceitar, né? para comprovar que a obra ou está parada, ou não construiu, ou foi parcial, enfim. Aí você vai fazer o esclarecimento de acordo. Mas se é com cada relativamente novo, pelo menos aqui em Franca, as pessoas que não fizeram é porque não tiveram oportunidade de fazer. Elas também são penalizadas da mesma forma? Tem um prazo. As pessoas que não fizeram uma obra de 90, por exemplo, ao regularizar hoje, a Receita não pode mais cobrar o imposto. A declaração é feita e é zerado o imposto. E aí você consegue fazer o registro da obra. Mas existe um prazo. A Receita tem 5 anos para fazer essa cobrança. Até por isso que ela criou essa declaração, para ela fazer a cobrança antes de dar o tempo de prescrição. Tá, e agora sobre o PIX. Como que ele entra nessa monitoração? De pessoa física, pessoa jurídica? Vamos pensar no todo, né? Se são 18 informações, e a gente deu o exemplo da construção, existe outros exemplos. Se eu compro ou vendo um imóvel via cartório, tem uma declaração que o cartório envia. Carro, idem. Eu tenho um corretor de imóvel, ele fez essa transação via imobiliária. Ele informa que ele recebeu uma comissão de tal pessoa, que ele tem que dar origem, e fala qual imóvel foi comprado e foi vendido. Nota fiscal paulista no mercado. A movimentação do cartão, notas fiscais, né? Vamos pensar na nota paulista da empresa. Existe uma declaração onde as empresas enviam e o governo também controla as que não enviam. Tudo que você tira a nota eletrônica fica lá, tudo que você recebe fica lá. Salário que você recebe vai para o E-Social. Vai para o E-Social. A Receita vai olhar a movimentação do que você recebeu e tributou e vai confrontar com a informação das transferências, das movimentações financeiras, para ver se é compatível. Uma pessoa que fala que recebe 2.000 de salários, mas paga 15.000 de cartão de crédito, tem uma discrepância aí. Né? Vamos dar um exemplo em atualização. Até então, você tem uma declaração que chama de MED. Todas as empresas voltadas para a saúde, no mês de fevereiro, ela envia para a Receita, nota por nota, pessoa por pessoa, que ela fez consulta naquele determinado estabelecimento de saúde. Nota e valor. Aí você vai lá e informa essas notas para bater no seu imposto de renda, quando é empresa. Aí já está lá na Receita, porque eu mando a declaração em fevereiro e a gente faz a declaração de imposto de renda em março. Fechou, ela vai conseguir cruzar em tempo hábil. Até o ano passado, na declaração do ano passado, vamos falando aí de 23 e 24, na pessoa física, o autônomo informa recebe esse serviço prestado à pessoa no imposto de renda dela. Você envia em março. Só que o seu dentista, médico, fisioterapeuta, manda em maio, no último dia.
Na hora que vai processar a sua declaração antecipada, esse recibo que você declarou não consta na base da malha. Porque, olha, você está declarando que tal médico, tal dentista fez isso para você, mas ele não declarou lá. Então, a Receita criou, a partir desse ano, uma obrigatoriedade para o autônomo enviar isso todo mês. Porque aí não vai dar da saúde. Mas tudo que ele envia para a pessoa física. Se é jurídica, não entra nessa... Mas a gente sabe também que muita gente hoje é paga por Pix, né? E como que regulariza isso? Como que é o monitoramento? Aí ela precisa organizar com esse planejamento que a gente citou anteriormente, que é... Vou usar um outro exemplo. Eu sou CLT, eu tenho meu salário e final de semana eu sou um fotógrafo. Então, a minha renda de fotógrafo eu posso pôr como autônomo, porque é obrigatório na regra municipal, em nível nacional, que se eu presto um serviço, eu tenho que ter inscrição municipal. Eu vou ter que abrir uma inscrição. Eu não sou obrigado a emitir nota, mas eu sou obrigado a ter inscrição para falar para a prefeitura que eu exerço tal função, senão eu estou irregular. Se eu abro uma casa de lanches e eu funciono só à noite quando eu volto do serviço, ou só finais de semana, mesma coisa. Inscrição municipal, se é alimento, tem que ter alvará de funcionamento, tem que fazer tudo isso. Fora isso, a renda é irregular. Como que a gente vai declarar no imposto de renda uma atividade que não está devidamente regular no município, não está devidamente funcionando? Então, é informal. Essa renda informal ela deve ser declarada de alguma maneira. Para tributar. Porque o detalhe do informal é que ele não está sendo tributado, né? Então, no geral, eu tenho uma renda aqui, eu recebo X valor, independente da minha atividade, e eu não pago nenhum imposto sobre isso. Qual é a melhor forma de me regularizar? Procurar um contador, marcar uma reuniãozinha, contar a sua história, para que esse profissional consiga, avaliando a sua situação, te falar qual é o melhor caminho para a regularização. Mas, no geral, ou você vai abrir uma empresa optante pelo Simples Nacional, ou pelo lucro presumido, ou você vai ser um MEI, se a sua atividade for possível, ou você pode atender como autônomo. Mas todas essas possibilidades de regularização têm regrinhas específicas e cada uma é um caso. Então, de qualquer forma, para você ter uma orientação bacana, para você não arrumar uma parte e esquecer de outra, a gente indica que seja feito um direcionamento, né? Vamos dar um exemplo de alguém que é o fotógrafo que eu estava citando e ele faturou 81 mil no ano. E essa renda dele, ele comprou um terreno. Só que ele não abriu o MEI, ele é só fotógrafo, prestou esse serviço. A renda dele é toda informal. Então, ele não está como autônomo e também não está como um MEI. No final do exercício, lá, ele declara, ou a imobiliária ou o cartório informou que ele comprou um imóvel de 80. Então, vai aparecer Só que ele teve o trabalho dele remunerado, que ele ganhou 40 mil no ano. Que ele teve a despesa de cartão. Como que a Receita vai enxergá-lo? Ele teve essa renda, nós não podemos afirmar, vai tributá-lo em 27%. Sendo que ele poderia, com planejamento tributário, e ter feito da maneira que a legislação pede. Ou seja, tributar vai de qualquer jeito, mas se você for pelo caminho certo, você pode ter menos tributos, é isso. E no caso das grandes, a gente está falando muito do trabalhador informal, né? Que é maioria, não sei. Mas e as grandes empresas? Como que elas são monitoradas? Qual que é a diferença? Não tem diferença. Não tem. Cada porte de empresa tem um tipo de declaração. Então, dentro das 18 declarações que serão entregues no mês de janeiro, tem declarações para pessoa física, tem declarações para empresas pequenas e para grandes empresas. A diferença que eu vejo no dia a dia lá no escritório é que as grandes empresas, elas estão mais preparadas, né? Entendendo que existe toda essa fiscalização, ela compra com nota, ela vende com nota, ela informa as obrigatoriedades, né, de movimentação para o governo, ela tem o prolabore do dono cadastrado, ela faz a apuração do lucro e distribui esse lucro, e quando eles fazem as declarações de imposto de renda, ele informa essas distribuições lá dentro, e a Receita entende que ele tem receita suficiente para bancar o estilo de vida dele.
Então, eu acho que realmente o que importa e a chave de tudo é a informação e a comunicação. Por que que, no meu ponto de vista, a pessoa física ou o pequeno empresário ele é mais penalizado do ponto de vista legal quando surge uma nova legislação ou uma fiscalização em escala? Porque ele não sabe da informação. Ele não sabe qual é a regra. Porque geralmente as grandes empresas têm quem cuide disso, Justo, né? tem a orientação em tempo real. Ela tem um contador, ela tem uma assessoria, ela tem mais estrutura e contrata mais mão de obra para ficar a par. É isso. Exemplos, né? A Receita Estadual, ela fez em 2023, né, Dani? Ela começou a fazer uma palestra nos conformes, explicando dessa evolução da fiscalização, fazendo esse marco temporal que a gente começou conversando aqui lá da CPMF. E avisando o contribuinte. E avisando. Por quê? Chegou na pandemia, até para dar um exemplo desse nos conformes. Muitas pessoas foram demitidas. Franca, por ser uma cidade industrial, ela começou a ter funcionários que saíam da empresa, pela questão de ter paralisado, e começou a vender produto da empresa. Um e-commerce. Um e-commerce digital em sites em geral. Só que ao ela fazer isso, ela começou a fazer de forma errada. Porque ela começou a vender lá no site, tirava a nota de saída e não tinha a devida nota de entrada do produto. Ela ia na fabriqueta, pegava o sapato e não pedia para a nota de compra. Ele pagava ele ali, não pegava a nota e vendia com nota. É como se fosse o caso do cachorro-quente. A pessoa tem que indicar onde ela compra. É isso você mesmo. Tem que ter origem. Aí, por que isso começou? Muitas pessoas vão recordar disso. Roubo de carga. Então, houve muito roubo de carga. Celular, computador, muito eletrônico. E onde isso estava sendo desovado? Pelos MEIs. E muitas vezes sem saber que estava vendendo produto de origem de furto. Então, isso começou a ser fiscalizado para proteger as empresas que andam correto. O que o Estado fez? Começou a cruzar. Então, existe uma regra que nem todos sabem, que é, se eu vendo R$100 de comércio, o meu direito de compra é, no mínimo, de entendimento de 40% de custo a 70%. Se eu ultrapasso disso, eu estou dando um indício que ou eu estou comprando sem a emissão de documento, ou eu estou vendendo, porque eu estou comprando muito e não tenho nota de saída, eu estou vendendo sem documento. Então, eu estou infringindo a lei. E uma dúvida, assim, que às vezes pode ser a dúvida de muitos. Algumas pessoas acham que a Receita olha mais as grandes movimentações. E aí eu quero perguntar, tem diferença a grande empresa que movimenta milhões e o cara do cachorro-quente, a Receita tem alguma preferência? Ela não tem preferência, ela olha... por exemplo, nessa palestra nos conformes, quais foram os exemplos dados? O pessoal do e-commerce, exemplo, que vendeu 300 mil no ano e não comprou nada. Então, ele está sendo fiscalizado porque ou ele está receptando, ou como eu estou falando, ele está comprando produto sem documento, então não houve uma arrecadação de tributo. Então, isso é fiscalizado. Então, isso não quer dizer que porque eu sou grande ou sou pequeno, que esse olhar de risco, a Receita não vai olhar. Não é o grande ou pequeno, muito ou pouco. A discrepância. operação. A discrepância entre as informações. Porque Entendi. ele tem, nesse banco de dados gigantesco, qual é a sua atividade tal? Qual que é a média de custo nacional? X. Então, se tiver fora disso, vamos lá olhar porque ele está atrapalhando esses outros a trabalhar. É tão evidente isso, eu vou te dar um exemplo fácil para a gente conseguir perceber que não existe discriminação nessa questão da fiscalização. Você trabalhou registrada no passado inteiro e o seu salário era menor que R$2.000. Mas em dezembro você foi demitida. E quando veio o seu aviso indenizado com o seu salário, você pagou R$40 de imposto de renda, somente em dezembro. Na regra, você já tem que declarar imposto de renda porque você teve retenção do imposto em pelo menos um mês do ano inteiro. Se você não fizer essa declaração de imposto de renda esse ano e você tentar comprar alguma coisa depois, provavelmente vai ter uma informação no seu CPF. Ou ele vai ser bloqueado,
ou ele vai ser diagnosticado com pendente. E você não vai conseguir comprar imóvel, não vai conseguir vender carro, não vai conseguir fazer nada, até que você regularize de uma coisa pequena, R$40. assim. Enquanto você não regularizar essa entrega de declaração, você não vai conseguir deixar seu CPF regular. Então, o que a gente orienta? As declarações, elas estão aí para levantar a lebre para a Receita no que está correto e o que não está. Então, a gente orienta que uma declaração converse com a outra. Então, você tem que ter um histórico, tem que ter alguém ali que te oriente, te acompanhe. Porque, imagina, por conta de R$40, você não conseguir fazer uma compra ou uma venda, porque o seu CPF está bloqueado. Além da sua conta também ser bloqueada. E você ainda pode ser mandado para a dívida ativa. São muitas consequências. São. Então, gente, pra gente caminhar pro final, eu queria que vocês deixassem uma dica, né, pra quem assiste a gente. Eu acho que eu já gravei muito bem que a maior dica é procurar um contador, né, porque realmente é um assunto mais técnico. A gente não tem muita informação sobre o que deve fazer, como fazer, mas eu acho que vale muito a gente fazer um episódio como esse para iluminar um pouco mais a cabeça das pessoas que, às vezes, por conta de R$40, perde chances, perde nome, perde, sei lá, a conta bloqueada, enfim. Vai ter um dessabor, vamos usar assim, né? Pois é. E aí eu queria saber de vocês que lidam com isso todo dia, qual que é o maior conselho, assim? Olha, regularize a renda informal de alguma maneira. Procure um contador, faça aí um planejamento tributário e veja qual opção é mais adequada. Segundo, hoje eu já tenho a minha renda informal, não é mais informal, está regularizada. Eu sou um MEI. Abra a conta, separe. Que a maioria que eu converso, eu vejo que usa passo mesmo. mais o CPF, até para ter justificativa. Uma coisa que muitos perguntam, e isso a gente não sabe responder, porque não tivemos exemplo, porque contador fala tudo em cima de experiência de fiscalização que já se viu. Porque muitas famílias têm algumas pessoas com um nome com problema e centraliza em uma. A única pessoa ali com o nome limpo da família... Ela carrega o cartão de crédito, o movimento de banco, saldo. Então, isso é uma sugestão, porque nós não sabemos como isso será visto tratado, ou né? tratado. Até porque hoje a Receita não é mais essa conversa frente a frente que nós estamos tendo, é tudo eletrônico. Você tem que entrar dentro do portal do ECAC, abrir um processo e responder isso tudo eletrônico. E a resposta vai vir eletrônica. E como que você explica algo? Tendo documento, porque se não tiver documento, será tributado como renda dessa pessoa que está emprestando o nome. Então, quanto mais detalhado e quanto mais separado essa pessoa conseguir fazer, melhor. Essa é a dica que a gente... Ou seja, a gente às vezes quer ajudar emprestando cartão, não façam isso. Pode ter problemas futuros. Ou se fizer, deixa Justifique. muito registradinho. Muito bem detalhado, ou uma conta separada para explicar aquilo. Ou essa renda aqui não é minha, para você poder ter explicações, né, documentais sobre aquilo. Para não ser tratado como alguns exemplos, né? A pessoa se declara isenta, aí ela vai lá e compra um imóvel. A Receita pode bloquear o CPF e mandar uma notificação. Olha, eu entendo que já que você comprou aquele imóvel de 100 mil, 1 milhão, e você se declara isento, então você sonegou a renda. Vou te autuar e te multar porque você sonegou. Então, está ficando sério isso. Está ficando mais apertado, Mais né? apertado. E acho que naturalmente é o que a Receita... É o papel da Receita mesmo, né? Não é uma perseguição. Acho que ainda, né, um a comentário. Normativa, né? É a normativa, no país. né? A Receita Federal é o que eu cito numa das primeiras aulas lá do treinamento que a gente faz pelo projeto. As instituições, elas não param. O governo é transitório, mas o hospital, polícia, Receita, Polícia Federal não param. Elas funcionam. E elas pedem essas atualizações porque ela segue a vida dela, independentemente de quem tiver na cadeira da presidência. Então, porque ela é um órgão independente, ela não é
vamos falar, quem estiver representando o Estado, ele não tem esse poder de ir lá, faz assim, ela tem a sua linha, ela tem a sua, vamos falar assim, o seu trabalho de execução. Entendi. Bom, gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha esclarecido muito bem esse assunto. Na verdade, a gente poderia passar horas falando, né? Só de obrigações aí, são 18, né? Mas a gente vai até deixar... Dá até mais, né? Mais, né? Só a gente citou algumas Mas aqui. Não dá para falar sobre tudo. Mas acho que já deu para ampliar bastante o nosso conhecimento sobre o assunto. Então, a dica é: procure um contador, regularize sua situação, justifique a sua renda, né, informal. E eu agradeço muito a participação de vocês. É sempre um prazer estar com pessoas aqui, especialistas que sabem do que estão falando. E eu espero que vocês voltem na próxima, porque com certeza a gente vai ter muito assunto para falar sobre isso. Agradecemos o convite, foi um prazer estar aqui presente. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição, caso alguém nos procure, né, que tenha algum caso. E agradecemos mais uma vez aí a participação. Eu que agradeço. Obrigada, fiquei muito feliz. Com certeza a gente volta. É muito importante, né, gente? O principal é planejar. Planejando, já está um passo à frente. É isso aí, Dani. Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos acompanhou nesse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Fica a sugestão para assistir os anteriores, os episódios anteriores, e os próximos também, que virão muitos pela frente. Um beijo e até a próxima.